Bom dia, tudo bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã de domingo, dia 2 de julho. Que maravilha, nós chegamos no meio do ano. Aliás, passamos já, no meio do ano de 2023, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Podemos dizer, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha! Eu separei para nós nesta manhã, para nossa meditação, alguns textos da Palavra de Deus que nos fala sobre o poder da Palavra de Deus. E nós vamos tentar explicar e compreender juntos o que é a Palavra de Deus. Ou por que não dizer quem é a Palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler é o Salmo de número 17, versículo 4, que nos diz assim, que a palavra de Deus nos guarda do destruidor. No texto do Salmo 17, verso 4, está ali explicitamente dito que a palavra nos guarda do destruidor. No Salmo 18, verso 30, nos informa que a palavra de Deus é um escudo para os crentes fiéis no Senhor. No Salmo de número 33, verso 4, diz-nos que a palavra de Deus ela é reta. No Salmo de número 56, verso 4 e verso 10, nos diz que a palavra de Deus deve ser louvada. E aqui tem um ponto interessante. Uma coisa não pode ser louvada. Então a palavra de Deus aqui não é uma mera coisa, uma mera expressão, seja ela verbal ou gráfica. Aqui nós podemos extrair que a palavra de Deus é o próprio Cristo, merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. No Salmo de número 107, verso 20, nos diz que a palavra de Deus sara o corpo e a alma humana. Ela é quem nos sara. Ela tem o poder de curar o corpo físico de doenças físicas e também de curar a alma que sofre sob a pressão do pecado. No Salmo de número 119, verso 9, nós vemos que somente a palavra tem o poder de purificar o coração humano. No Salmo 119, verso 11, nos fala que somente a palavra de Deus pode nos impedir de pecar contra Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, verso 28, a palavra de Deus consola e nos fortalece. Ela tem o poder de nos consolar e de nos fortalecer. No Salmo 119, verso 41, nos diz que a salvação só é possível pela palavra de Deus. No Salmo 119, 25 e 50, verso 25 e 50, diz-nos que a palavra de Deus é quem vivifica o homem pecador. No Salmo 119, verso 89, o Senhor diz, nesse salmo, através do salmista, que a palavra de Deus permanece no céu para sempre. Ela é eterna. No Salmo 119, verso 105, nos diz que a palavra de Deus é uma lâmpada que alumia as nossas vidas. Ela é poderosa para iluminar as nossas vidas. No Salmo 119, verso 140, nos diz que a palavra de Deus ela é pura, não há mancha, não há nenhum resquício de impureza na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela é perfeita. No Salmo 119, verso 160, nos diz que a palavra de Deus ela é desde sempre. Ou seja, a palavra do Senhor sempre existiu.
E no Salmo 138, verso 2, nos diz que Deus engrandeceu a palavra dele acima de todo mundo. Queridos irmãos, por todos esses textos lidos, e obviamente são resumidamente aqui alguns textos baseados principalmente no livro dos Salmos, sem considerar outros livros da Bíblia Sagrada que também faz menção da palavra de Deus, podemos concluir que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. E onde nós temos a prova disso? A prova disso está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz assim: no princípio era o verbo. Aqui, o termo verbo é o mesmo termo usado na língua hebraica, na língua aramaica, que se pronuncia por dabar. E dabar é a palavra. Então podemos traduzir da seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Concluímos então, como dito anteriormente, que toda vez que a Bíblia é Sagrada, quando ela faz menção da palavra de Deus, concluímos que esta palavra é a personificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Vemos que a Bíblia refere-se à palavra de Deus como Cristo. Indubitavelmente, quando a Bíblia fala-nos da palavra, está nos falando de Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva, ela é viva. O próprio Cristo falou sobre isso. Existe vida na palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, lemos o seguinte: ouça o que diz lá: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Foi o próprio Cristo que testemunhou que a palavra de Deus é viva. Ele estava ali testemunhando dele próprio. Ninguém há no universo que tenha vida própria. Você sabia disso? Eu e você não temos vida própria. A vida que nós temos é a vida de Deus em nós. É o fôlego de Deus em nós. Essa vida não é nossa. Essa vida é de Deus. O único que tem vida é o Senhor Deus, é o Espírito Santo de Deus e é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, a minha reflexão nessa manhã é nesse sentido, de mostrar para você que a palavra de Deus, escrita neste livro sagrado, tem o Espírito de vida. Não é simplesmente sinais escritos, marcados no papel. Se você entender que este livro contém a vida de Deus, se você entender que este livro é o rema de Deus, ou seja, a palavra de Deus, você terá vida eterna em si mesmo. Porque esta palavra nos traz vida. Esta palavra é a garantia de toda sorte de vitórias. É a expressão única, singular, genuína da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Oxalá que os seres humanos compreendessem esta grandeza. A grandeza que há na palavra de Deus. Que você possa compreender isso. E fazendo assim, você atrairá a vida de Deus para você. E isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.